Hoje nós vamos falar dos dois Cristos que existem. Dois Cristos? Tem até mais, para falar a verdade. Mas se te interessa, separa o seu café, que a teologia é por nossa conta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, o único que você vai encontrar aqui no YouTube que trabalha a teologia de maneira não confessional, de maneira acadêmica, de modo acessível, para que você, independente da sua confissão, ou mesmo se não tem nenhuma delas, possa aprender teologia de modo dialogal e com seriedade. Inscreva-se aqui no canal para você não perder nada do que a gente produz e aproveita também e dá uma olhadinha nos cursos que nós temos no Clube de Membros. Tem curso muito legal, por exemplo, Patrística, bem baratinho, só R$ 7,99. Vai lá e participe conosco. Olha, gente, hoje é dia de falarmos sobre teologia sistemática, né? Um tema da teologia sistemática. Antes de tudo, é claro, quero falar sobre essa diferença dos dois Cristos em questão. Não é que exista dois Jesus, não é que exista dois Cristos, não é que exista dois deuses, não vai sair por aí falando bobagem, claro. Mas há possibilidades diferentes de se abordar a pessoa de Jesus Cristo, né? Aliás, quando nós falamos Jesus de Nazaré ou falamos Jesus Cristo, que aparentemente soa como se fossem sinônimos para a maioria das pessoas, na verdade não é sinônimo, tá? Não é sinônimo, pelo menos do ponto de vista acadêmico. Porque quando eu falo Jesus de Nazaré, há um conceito ali presente. Um conceito que remete a Jesus, personagem histórico, e a Nazaré, o lugar onde ele habitou, onde ele viveu de maneira concreta. Então, Jesus de Nazaré é uma expressão muito mais próxima à questão histórica do que outra coisa. E quando eu falo Jesus Cristo, é o mesmo Jesus, mas o Cristo é um conceito teológico. O Cristo é um conceito de fé, é um conceito religioso. Logo, é uma abordagem teológica que será dada nesse caso. E outras questões mais interessantes também. Quando eu falo de Jesus de Nazaré, está muito mais prioritariamente presente a ideia histórica e não necessariamente a minha preocupação com a fé ou com a teologia em questão. E o contrário também se dá. Quando eu falo de Jesus o Cristo, a prioridade é a teologia e não necessariamente os aspectos históricos disso. Agora, as coisas não são conflitantes. E nesse belíssimo livro, esse livro é espetacular, tanto o volume 1 quanto 2 da Vozes, né, Manual de Dogmática, na minha opinião, o melhor livro de sistemática que tem em português. E se você ainda não conhece, está vivendo errado a teologia, tá? Mas eu vou lhe dar uma dica, aqui embaixo vai ter o link para você dar uma olhadinha. Esse livro fala das duas possibilidades cristológicas, né? Que é a cristologia de ascensão ou de descida, ou a cristologia de baixo ou a cristologia de cima. Isso é muito interessante que a gente analise, né? Pela perspectiva do livro, quando ele fala de cristologia de ascensão de cima, né? Ele está falando justamente das questões cristológicas, das questões teológicas relacionada com essa questão, né? Que é a chamada cristologia de ascensão. Ou seja, é aquela que vem de cima, é aquela que vem da fé, que vem da leitura religiosa, que tem aí na expressão que eu usei no início, o Jesus Cristo, né? O Jesus da fé, o Jesus da teologia. Um outro pesquisador vai dizer que existe um terceiro Jesus, o do Evangelho, que o Jesus da história é um, o Jesus relatado no Evangelho por aquela primeira comunidade que ouve os ensinamentos do Jesus histórico, que interpreta, que vive, é um Jesus, é um outro Jesus, e o Jesus da teologia posterior, transformado no Cristo e tal, é um terceiro. Mas, enfim, vamos
por partes aqui nesse conceito, né? A cristologia de ascensão é justamente a abordagem teológica. O que mais importa nesse caso é compreender o papel de Jesus para a fé, e para a fé cristã especificamente. Qual é a sua função, o seu papel, quem é ele, o que ele faz, por aí vai. E a cristologia de descida, a cristologia de baixo, é a cristologia que busca abordá-lo prioritariamente pelo aspecto histórico, pelo aspecto do Jesus de Nazaré. E aqui nós temos também outras realidades bem interessantes, né? Porque é possível estudar as duas coisas sem necessariamente uma coisa ter implicação na outra. Um historiador, por exemplo, ele é capaz de estudar o Jesus histórico sem ter nenhum tipo de vínculo religioso com Jesus. Ele pode ser um cristão, ele pode ser um ateu, ele pode ser um muçulmano, ele pode ser um espírita, pode ser o que ele quiser, que isso não vai atrapalhar a sua investigação historiográfica sobre a pessoa histórica de Jesus, sobre o lugar em que ele nasceu, o lugar em que ele viveu, como era a sua época, o seu tempo, a sua religião, os seus costumes, seus vestuários e assim por diante, né? E, por outro lado, também é verdade, uma pessoa pode estudar Jesus Cristo como teólogo sistemático, sem necessariamente ter uma preocupação tão grande assim com a historicidade desses elementos, mas abordar os seus ensinamentos, né, a sua obra, as suas qualificações, seus ministérios, ofícios e por aí vai. Agora, é claro que um pesquisador sério, tanto de uma área quanto da outra, vai dialogar com a outra área em questão. Tá? Um historiador, mesmo que ele não tenha fé e não é obrigado a ter, ele também vai discutir ali com as questões da cristologia, até para ele delimitar qual é o seu campo de ação, qual é o seu campo de pesquisa, o que é do Jesus histórico, o que foi atribuído a ele por uma questão de fé, né? E também, principalmente no caso, o teólogo sistemático que estuda a cristologia de uma maneira séria, ele também se importa com o que a história tem a dizer sobre ele. Também se importa porque ali também tem elementos que o interessam bastante, tá? E aqui no livro, Manual de Dogmática, assim que ele propõe a questão da cristologia de descida, né, de baixo, ele também tem essa outra abordagem, de que não é necessário abordá-lo apenas pela história, mas uma história que também compreende Jesus como elemento central para a fé, quem é a sua pessoa e por aí vai. Tá? Então, são abordagens bem interessantes de se fazer. É claro que o Jesus histórico ele é muito mais um objeto de pesquisa da história. E o Jesus Cristo ele é um objeto de pesquisa da teologia, e que faz diferença em determinadas análises. Tem vezes que a pessoa usa a seguinte argumentação: Jesus disse isso. E aí usa lá uma frase que não necessariamente foi falada propriamente por Jesus, mas que tudo indica, e não é só uma suspeita, mas há elementos a serem investigados que vão mostrar que aquela frase não foi dita pelo Jesus histórico, mas foi uma atribuição de fé de uma comunidade a ele. E as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade de entender que nem tudo que é atribuído a Jesus foi propriamente falado por Jesus. E também a dificuldade de entender que isso não necessariamente é uma trapaça, né, do autor que está propondo isso, mas uma leitura de fé acerca daquilo. Né, e que estudar isso nos dá a possibilidade de compreender uma coisa e outra. Agora, também tem uma outra possibilidade da gente pensar numa cristologia de baixo e de cima, dentro da própria teologia, dentro da teologia. Por exemplo, uma cristologia de cima é a cristologia que vê Jesus como Pantocrátor, o Deus Todo-Poderoso, a encarnação de um Deus que tudo pode, de um Jesus que pode todas as coisas, que faz todos os milagres,
que é capaz de fazer a terra virar do avesso. Essa é uma abordagem da cristologia que parte do pressuposto que Jesus é todo-poderoso, ilimitado, perfeito, grandioso, soberano. É claro que essa é uma leitura possível, mas é uma leitura que vai se chocar o tempo inteiro com a proposta do Evangelho. Porque essa versão triunfalista de Jesus é muito mais uma construção eclesiástica e uma construção eclesiástica pós-Constantino, no momento de uma igreja também triunfante, de uma igreja oficializada, de uma igreja empoderada, né? Empoderada, e de uma igreja que desfruta das benesses que o império ou o que sobra dele é capaz de lhe garantir. Seja pós-Constantino, seja na Idade Medieval, seja hoje no Brasil atual e nos Estados Unidos, por parte de evangélicos, pentecostais, neopentecostais, que têm um projeto de poder, um projeto de dominação, né? Um projeto de influência na política e na sociedade como um todo, que querem impor as suas perspectivas e visões como leis para um país inteiro, que tem como bandeira o empoderamento da igreja, que é o contrário da Kenosis, diga-se de passagem, mas de ver uma igreja cada vez mais influente, cada vez com maior presença no parlamento e na política institucional, de uma igreja cada vez mais rica, cada vez mais nobre, no sentido de grandeza, né? Cada vez mais cheia, cada vez mais empoderada, cada vez mais sofisticada, com espaços cada vez mais amplos, e por aí vai. E a cristologia de baixo, a cristologia que enxerga a fé em Jesus de Nazaré, do Jesus que viveu entre nós, do Jesus que ensina a compartilhar o que se tem com quem não tem, que ensina a perdoar os ofensores, né? Que ensina a acolher os necessitados, que ensina a dar pão para quem tem fome, que ensina a dar água para quem tem sede, a visitar quem estava prisioneiro, a cobrir quem estava nu, entende? E tudo isso é conteúdo do Evangelho. O Jesus que ensina a não discriminar uma pessoa que tem outra religião, porque ela pode ser um exemplo de fé, como ele faz com o centurião romano, usando como exemplo para todos os judeus que ali estão, que aprende com uma mulher sírio-fenícia, entende? Então, uma cristologia que vem de baixo, que vem da kenosis, que vem do esvaziamento, que vem do modelo de Jesus a ser seguido e que nos ensina a ter o mesmo sentimento que ele, como o próprio texto lá de Filipenses 2,5 também reivindica, também nos ensina. Entende? Que é a pessoa que se identifica com os injustiçados, com os sofridos, com os desprezados desse mundo, e foi com esse grupo que Jesus se identificou ao longo de toda a sua trajetória. E um grande cristólogo que abordava Jesus de baixo, né, de um Deus que se esvazia e tal, foi o José Maria Castilho, um grande pensador que nos deixou tem pouquíssimo tempo, mas que foi um grande nome de uma cristologia de baixo, de uma cristologia da humildade, do esvaziamento, e que enxerga a fé em Jesus de Nazaré conforme chega até nós pelos evangelhos, especialmente os sinóticos, mas também inclui de João, né, nos evangelhos de modo geral. Então, são duas possibilidades, né, tanto de uma abordagem metodológica quanto de uma leitura teológica da cristologia e dos Jesus que aparecem como possibilidades de investigação. Tá? Fica aí mais uma dica para você, outras estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não vai se esquecer de dar aí a sua curtida, que é muito importante. Aproveite também para compartilhar esse conteúdo com os seus contatos e assim que acabar o vídeo, aproveite para hypar, que é muito importante também aqui para o canal. Tchau, pessoal, um abraço e até a próxima oportunidade.